Bem-vindos a mais um vídeo do canal Interior Esportivo RS. Hoje vamos comentar um pouco sobre algumas das partidas que movimentaram os nossos clubes do interior no fim de semana. Tivemos dois jogos fechando a segunda rodada da Copa FGF, da Copa Rui Carlos Osterman. Nós tivemos o Pelotas vencendo o Inter B, o Internacional Sub-20, na verdade. O Pelotas venceu por 5-0 e tivemos um empate em 1-1 entre Aimoré e Esportivo de Bento. Esses jogos fecharam então a rodada da Copinha. Também tivemos a abertura da Terceirona Gaúcha. Tivemos os 4 jogos. Tivemos o São Paulo do Rio Grande vencendo o São Gabriel por 2-1. Tivemos o Nova Prata perdendo para a Apafute de Caxias por 2-0. O Guarani de Venâncio Aires, que é um dos favoritos, venceu o Horizonte por 7-0. E no clássico de Rio Grande, Rio Grandense e Rio Grande, o Rio Grandense venceu por 2-0. Esses são os resultados da primeira rodada da Terceirona Gaúcha. E aí, também os resultados que fecharam a segunda rodada da Copinha, da Copa da Federação. A Copa da Federação teve algumas alterações, então nos próximos dias falaremos sobre datas e próximos jogos. E a Terceirona Gaúcha volta no próximo fim de semana, então em próximos conteúdos traremos os jogos e horários para vocês. E ainda tivemos Série A e Série C com nossas equipes. O Juventude recebeu o Internacional no Alfredo Jaconi. Foi uma partida, mais uma vez, que o Juventude teve bons momentos e momentos complicados. E mais uma vez, o Juventude fez um primeiro tempo bem abaixo do que já apresentou com o Thiago Carpini, do que já apresentou em outros jogos, onde foi intenso, onde buscou jogo, e principalmente dentro de casa, como esse jogo. O Juventude marcava o adversário, atacava o adversário, até conseguir buscar gols e buscar os resultados. Nesse jogo, claro, que é um clássico gaúcho, né? É um confronto de equipes que se conhecem muito bem, então isso também influencia um pouco. Mas o Juventude fez um primeiro tempo bem abaixo, teve poucas chances, o Internacional buscando o jogo, o Internacional buscando fazer gols, tendo oportunidades. E no segundo tempo, sim, o Juventude voltou bem melhor, o Juventude jogou mais no segundo tempo, atacou, parece que lembrou que estava em casa, jogando em casa, sabe? E aí atacou mais, marcou, teve um gol anulado por impedimento, sofreu um gol do Internacional, conseguiu marcar mais um, dessa vez valeu, o segundo gol do Juventude marcado valeu. Então foi um jogo movimentado, foi um jogo onde o Juventude precisava ter mostrado mais, precisava ter jogado mais, não conseguiu. O treinador e a comissão técnica vão ter que ver, o Thiago Carpini vai ter que ver o que está acontecendo, vai ter que conversar com os jogadores. O Juventude precisa mostrar um pouco mais, principalmente dentro de casa, para voltar a vencer nas próximas rodadas, para poder buscar sair da zona de rebaixamento, que é a briga do Juventude até o fim. Só que o Juventude já esteve bem mais próximo quando veio a 21 pontos lá no jogo contra o Ceará, e se aproximou muito de sair, só que aí depois acumulou derrotas e não conseguiu pontuar.
agora voltou a pontuar em casa contra o Inter, mas mesmo assim, para sair o empate não foi o suficiente. Agora precisa vitória nas próximas rodadas, de vitória ou vitórias preferencialmente, para que consiga avançar e buscar sair, pelo menos se aproximar bem, mais uma vez, da saída da zona de rebaixamento. Pela Série C, o Caxias também jogou em casa, recebeu o Londrina, lembrando que na semana passada enfrentou o Londrina fora de casa, empatou. Agora, nesse fim de semana, recebeu o Londrina em Caxias, na 4ª rodada já do quadrangular, lembrando que são 6 rodadas. Nesse grupo, até a 3ª rodada, ninguém venceu, todo mundo empatou, então todo mundo tinha 3 pontos. Aí no jogo que foi mais cedo na rodada, no fim de semana, o Floresta venceu o São Bernardo em São Bernardo, foi a 6 pontos. O Caxias recebeu o Londrina, os dois com 3 pontos, quem vencesse iria a 6 e praticamente encaminharia na classificação. Então o Caxias tinha a grande chance de se encaminhar vencendo em casa. A torcida compareceu em um bom número, apoiou a equipe do início ao fim no jogo. O Caxias, mais uma vez, também fez um primeiro tempo abaixo do que já apresentou nessa Série C, até porque o Caxias apresentou bons jogos, alguns grandes jogos, mas bons jogos foram em maior número, e parece que não está conseguindo encaixar alguma coisa, parece que está faltando nesse quadrangular para que o Caxias volte a ter aquele futebol interessante, aquele futebol envolvente que deixava os adversários perdidos, principalmente dentro de casa. No primeiro tempo abaixo, algumas chances para os dois lados e sem efetividade, as equipes não conseguiram marcar gols. Depois, no segundo tempo, o Caxias voltou melhor, atacou mais, buscou mais seu campo de ataque, tentou envolver um pouco mais, mas num contra-ataque, numa jogada bem construída, Londrina faz 1-0, aí por volta dos 20 minutos da segunda etapa. E aí, claro, ainda tinha muito tempo para o Caxias minimamente empatar, para seguir bem, né? Que aí os dois seguiriam com 4 pontos. Ou então conseguir a virada, um 2-1 e chegar a 6 pontos. O Caxias tentou, o treinador mexeu, os jogadores, alguns trouxeram melhores respostas do que os que estavam, mas a efetividade não aconteceu, a eficiência não foi total, então chances criadas, o goleiro adversário fez grandes defesas no segundo tempo, a bola passou muito perto do gol, em algumas boas oportunidades, mas o Caxias não conseguiu nem minimamente trazer o gol de empate. Então o jogo acabou 1-0 para o Londrina. O Caxias agora ficou, pelos critérios de desempate, na lanterna com 3 pontos. O terceiro é o Floresta, também com 3. E os dois primeiros agora com 6 pontos. O Londrina e o Floresta. O São Bernardo é terceiro com 3 pontos. O Caxias é quarto com 3 pontos. Agora, o Caxias, no próximo fim de semana, vai a São Bernardo, enfrentar o São Bernardo, os dois que estão com 3 pontos. Precisa vencer para seguir na briga pela vaga, até porque nós teremos o Londrina e Floresta se enfrentando. Então, se alguém vencer, vai a 9 e o outro vai ficar com 6. Então, se Caxias ou São Bernardo vencer, vão a 6 e vão seguir na briga. Quem vencer vai a 6 e vai seguir na briga pela segunda vaga. Se tiver um empate entre os dois que se enfrentam, eles vão a 7 pontos. E quem vencer nesse jogo do Caxias
vai a 6 e fica próximo. Então, segue na briga. O empate, por ser fora de casa, seria um bom resultado, mas como o Caxias se sufocou com 4 rodadas e ainda não venceu, não deve ser um bom resultado, porque vai seguir sem ganhar, vai chegar em 5 rodadas, vai ter a última rodada para tentar alguma coisa. É muito difícil. Joga em casa, tudo bem, na última rodada. Mas precisa desses pontos, precisa dessa vitória para chegar com moral em casa, para lotar na última rodada o Centenário e buscar esse acesso para retornar à Série B. Ainda tem chance? Tem, mas precisa das vitórias nas próximas rodadas. O treinador precisa ver o que está acontecendo, precisa encaixar nos treinamentos da semana o que está faltando. Os jogadores precisam ter efetividade na busca pelos gols. Espero que tenham gostado. Voltaremos em próximos conteúdos com mais informações, mais conteúdos para vocês. Inscrevam-se no canal, deixem o like. Voltaremos em próximos conteúdos e até a próxima.